Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aqueles dias vos surpreendam como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da graça, da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados, nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Terça-feira passada, nós ministramos e falamos sobre as bodas do Cordeiro, a igreja nas bodas do Cordeiro. E nós comentamos, fizemos um comentário, que a igreja, ela foi comprada por um bom preço, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus. E quando nós observamos o que a palavra do Senhor nos diz, Deus, Ele tem o direito sobre nós, porque Ele nos criou. Somos criaturas de Deus, e principalmente nós, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, quando nós olhamos lá no início, desde o início, Adão, ele perdeu esse privilégio, vou descrever assim. E por Adão perder esse privilégio, nele todos nós também perdemos esse privilégio. Porque justamente quando Adão ele escolheu desobedecer a Deus, ele perdeu a glória de Deus e se sujeitou a um usurpador, ficou sujeito. Em Adão nós também ficamos sujeitos a ele e perdemos esse privilégio. Como nós ficamos sujeitos a um usurpador, a um senhor tirano, e foi necessário esta compra. Para Deus, Ele nos comprou e pagou alto preço,
que a moeda desse pagamento é justamente o sangue de Jesus, que foi oferecido na cruz do Calvário para satisfazer, em primeiro lugar, a justiça divina e nos resgatar, tirar de debaixo do domínio desse usurpador. Então ele não pode mais nos dominar enquanto estivermos debaixo do poder do sangue de Jesus. Por causa disso que a legalidade do inimigo sobre nossa vida, ela é quebrada mediante a fé no sacrifício de Jesus e o recebimento do sacrifício de Cristo como meio de salvação da nossa vida. Mediante esta fé e o recebimento do sacrifício de Cristo, a legalidade do diabo, ela é desfeita na vida do homem. O diabo não pode mais dominar o homem, porque é o poder de Deus em ação para libertá-lo. Enquanto o homem continua crendo, acreditando e exercendo essa confiança, essa fé no sacrifício de Jesus, recebendo dele o poder do sacrifício, a salvação dele é garantida justamente pela morte expiatória de Cristo na cruz. E a salvação, ela acontece, é interessante que a salvação é uma salvação tripla. Ela acontece em 3 tempos na nossa vida. Ela acontece no passado, presente e futuro. No passado, nós somos salvos mediante a fé e o recebimento do sacrifício de Cristo. Nós somos justificados. Justificado não é aquela pessoa que torna-se inocente. É aquela pessoa que tem uma culpa, ele deve, mas essa culpa foi paga. Ele tinha dívida, não quer dizer que ele nunca deveu. Ele tinha uma dívida, mas a dívida foi paga e ele então está quites, ele não deve mais. Ele foi justificado da sua condenação, do seu crime, porque justamente ele foi justificado. Ele teve um passado, uma dívida, uma penalidade que foi imposta, mas quando ele olhou para o Calvário e disse: Jesus, eu creio nesta morte que foi em meu lugar, eu recebo o teu sangue como meio de salvação e purificação dos meus pecados. Imediatamente essa pessoa é justificada. Deus olha para esta pessoa, mas como um pecador perdoado, redimido pelo sangue do seu Filho. Salvação. Porém, existe o segundo tempo da salvação. Esse segundo tempo, nós estamos sendo salvos, porque nós somos pessoas que desenvolvemos, não paramos, dentro do propósito da santificação. Cada dia existe um desejo provocado pelo Espírito Santo em nosso coração de nos aperfeiçoar espiritualmente. O crente, ele busca a perfeição. Ele não é perfeito em si. Nós continuamos pecadores, mas dentro de nós, pelo conhecimento da palavra, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, vai produzindo um desejo de servir a Deus, de se santificar,
de desviar do pecado. Cada dia que você descobre que você faz algo que está ao contrário à palavra de Deus, você desiste. Você vai moldando o seu modo de viver, de servir a Deus, de acordo com a sua palavra. Você vai crescendo em santificação. Você está sendo salvo do pecado. E o terceiro tempo que a palavra de Deus nos diz é que nós seremos salvos na glorificação do nosso corpo. Esse corpo, ele ainda está sujeito ao pecado. Nós somos pecadores. Se descuidarmos, nós esfriamos na fé. O amor que nós temos por Deus, esse temor que nós temos por Deus, ele vai esfriando, e nós vamos regredindo, voltando a praticar aquelas coisas que deixamos quando nós aceitamos a fé. As coisas tornam tão natural para certos tipos de crente, que ele perde o temor a Deus. Ele diz ser cristão, mas continua os seus hábitos, o seu modo de viver completamente ao contrário daquilo que ele professa ser um cristão. E aí justamente é o perigo que muitos ocorre, porque a glorificação é a salvação final, é a consumação da salvação total, da justificação e da santificação. Você é justificado, você caminha na santidade, e a consumação da justificação e a santidade é a glorificação, é a salvação final. Por isso que lá em Mateus está escrito o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo, o seu corpo, a consumação da salvação, será salvo. É quando o ato da glorificação do seu corpo for redimido, aí está quites, completa a salvação. É o estado final, a glorificação, né? Quando comparecermos diante do Senhor, aí já não perde mais a salvação, não tem perigo de desviar, não peca mais, não esfria mais, viu? Você já chegou no clímax, você chegou no ápice da salvação, aí o corpo está livre dessas consequências. Meus irmãos, quando nós estudamos aqui, nós falamos e começamos a falar, nós somos justamente nós somos comprados, e esta compra que Deus fez, pagou este preço, ela nos dá a garantia dessa salvação completa, como eu acabei de descrever. E a salvação completa, ela justamente se completa com a salvação do corpo. Eu já comentei na terça-feira passada, a pessoa quando morre em Cristo, ele morre em Cristo, morre no Senhor, em comunhão com Cristo. É interessante, irmãos. Eu vi um testemunho há pouco tempo de uma pessoa que ele fez um pacto com o diabo. E nesse pacto que ele fez com o diabo, ele tinha que ir lá no cemitério e tirar parte do corpo de um defunto, viu? Para ele ter o poder do diabo.
E ele foi de madrugada lá, violou uma sepultura, abriu, e quando ele abriu o caixão, o diabo chegou e disse: ó, esse aí você não pode tocar. Mas por que eu não posso tocar? Porque isso aí pertence àquele que é lá de cima, nós não podemos tocar nele. Aí que essa pessoa foi entender a diferença. É aquilo que Malaquias diz: e vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vereis a diferença entre o ímpio e o justo, não é isto? Então, até depois de morto, lá no túmulo, depois que está lá, Deus vela por você, Deus tem um compromisso, porque este corpo, ele pertence a Deus. Ele é comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus. E como nós falamos na terça-feira passada, esse corpo é selado com o poder do Espírito Santo. Ele é propriedade de Deus. Por isso que nós observamos o que a palavra do Senhor diz. Nós lemos na terça-feira passada Jeremias 32, 9 e 10. Eu vou ler agora com a igreja Jeremias 32, 11 e 12. Jeremias 32, o versículo de número 11 e o 12. Quando nós observamos esse texto da palavra de Deus, isso aqui tem uma profundidade muito grande no sentido geral das Sagradas Escrituras. Talvez em uma outra oportunidade eu vou falar só sobre isso. Mas quando Jeremias ele faz a compra de um terreno em Jerusalém, estava indo cativo para a Babilônia, ele faz a compra de um terreno e lavra a escritura e diz assim: tomei o auto da compra, tanto que estava selado conforme a lei, era assim que se fazia, e os estatutos, como que estava aberto. Fazia-se 2 cópias. Uma cópia era selada, com selo, lacrada, e entregue a uma pessoa. Só esta pessoa tinha o direito de abrir esse selo, mas ninguém poderia. Era confiado a esta pessoa. O que Jeremias fez? É lógico que ele estava dando uma demonstração de fé, na promessa de Deus, que Deus os levaria para a Babilônia. Eles ficariam lá 70 anos, mas no final de 70 anos, Deus ia trazê-los de volta, e eles iam voltar para Jerusalém, depois do cumprimento dos 70 anos. Então ele estava comprando uma propriedade, ele estava demonstrando a sua crença na palavra e na promessa de Deus. E ele faz o que no versículo de número 12? O versículo de número 12 está escrito assim: e dei o auto da compra a quem? A Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Ele entregou a escritura. Tinha 2 cópias, uma aberta e uma selada. Essa selada, só uma pessoa poderia abrir, aquele que recebeu, e ele teria o direito daquela terra, porque ele tinha uma escritura selada.
Se você lembrar, os cumprimentos do Apocalipse, lá tem, João chora porque ele viu um livro selado que ninguém podia abrir, nem no céu, nem na terra. Mas só um poderia abrir o livro que estava selado, porque só uma pessoa tem o direito de abrir. Mas outra hora nós falamos sobre isso. Aqui, meus irmãos, preste atenção que esse ato aqui é um ato de posse, de garantia, de segurança, de certeza. Ninguém pode entrar, ninguém pode possuir, ninguém pode invadir, porque tem um selo, está selado, tem uma garantia. Talvez as pessoas não tenham ideia de Deus no sentido espiritual, de quando uma pessoa realmente não é só levantar a mão, porque levantar a mão, uma pessoa pode levantar a mão e o coração dizer não, mas quando a pessoa lá no coração, ele confessa Jesus como Salvador e o recebe como Senhor da sua vida, com sinceridade, esta pessoa é selada. E o selo aqui é o Espírito Santo. Entendeu? O selo é a garantia, é o Espírito Santo, que ele te unge, ele te conserva santo, ele aplica na sua vida os direitos adquiridos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E Deus então, ele te conhece. Quando ele olha dos céus, ele te conhece nessa terra, ele vê de maneira diferente dos demais, porque você tem um selo, você tem um selo, você tem uma marca, você é propriedade de Deus. Deus não permite invasor na sua propriedade. Quantos são propriedade de Deus aqui? Enquanto você conservar isso aí, Deus, ele garante isso na sua vida. Quando nós observamos, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 19, segunda epístola a Timóteo, segunda carta a Timóteo, dizendo, capítulo 2, e o versículo de número 19, o apóstolo São Paulo, ele nos fala assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Quando se fala de fundamento de Deus, é algo que não se move, é algo que não se muda, é algo inabalável, que não altera. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo o quê? Tendo o quê? Tendo este selo. Aí, veja bem, o Senhor conhece os que são seus. Aonde você estiver, Deus olha lá do céu e diz: aquele ali é meu filho, aquele ali tem a minha marca, aquele ali tem o meu selo, ele é meu. Duas observações. A primeira é: nós que somos crentes, nós precisamos conhecer Deus e a vontade de Deus. O que Deus pensa para mim? O que Deus quis para mim? O que Deus tem comigo? Qual é o relacionamento meu com Deus? Qual é a consciência que eu tenho? Até onde ela vai?
Deus me conhece. Aonde eu estiver, o que eu estiver passando, Deus está vendo. Deus não tira os olhos dele de sobre mim. Ele me acompanha, ele me vê 24 horas. E ele tem um compromisso comigo, porque eu tenho um compromisso com ele. Eu coloquei a marca dele em mim, eu aceitei o selo dele, eu carrego o selo dele, e este selo me dá garantia que Deus vela por mim, que Deus cuida de mim, que ele tem um compromisso comigo, que ele não me deixa só, que ele me sustenta, que ele me guarda, que ele me conserva, que até depois da minha morte ele vela por mim, ele vai cuidar de mim até a eternidade. É preciso desenvolver esta consciência. O cara diz: creia nos cuidados de Deus, creia que Deus cuida de ti, que Deus zela por você. Agora, qual é a outra observação? A outra observação é o seguinte: existem pessoas que eles não glorificam a Deus na sua vida, no seu corpo, com as suas atitudes, com seus comportamentos. Eles não santificam o nome de Deus na sua vida. Eles não honram a Deus obedecendo a sua palavra. Eles não têm compromisso com Deus, mas acham que Deus tem obrigação de ter compromisso com eles, de honrá-los, de protegê-los, de livrá-los. Deus não tem compromisso com eles. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí, irmão, você pode ter certeza. Você honra a Deus, Deus vai entrar na batalha por você. Deus vai pelejar por você, porque você honra Ele, você glorifica Ele, você obedece a Ele, você tem a marca dEle. Aí tem pessoas que têm uma ilusão de que não, Deus tem compromisso comigo, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, né? E quando as coisas acontecem ao contrário, ele reclama, ele fala: mas eu estou servindo a Deus, mas você tem compromisso com Deus? Honra a Deus, o nome de Deus é santificado na sua vida. Aí que entra a questão. As pessoas reclamam de Deus e exigem de Deus aquilo que Deus não pode fazer por eles, porque eles não têm compromisso com Deus. Deus tem compromisso com essa igreja, Deus tem compromisso com seus servos, Deus tem compromisso com a sua vida. Por causa disto, a palavra de Deus, ela nos dá certeza, nos dá garantia de que Deus, Ele vai chegar uma hora que mesmo este corpo frágil, doente, sujeito a desgaste, Deus vai arrancar esse corpo debaixo desta terra e vai restaurar ele. Abra a sua Bíblia em Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vê o que está escrito aí, a gente sabe de cor, mas eu quero que a igreja leia, nos acompanhe aí, para entendermos o que a palavra de Deus está falando aí. Efésios 4 e o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado nessa época a qual nós estamos vivendo. Por que a razão dessa época? A característica desta época é a característica da apostasia, do abandono da fé cristã. Entendeu? E muitos servos de Deus estão sendo iludidos, porque estão abandonando a fé.
abandonando a fé e vivendo um cristianismo falso, ilusório. Como assim, pastor? É aquilo que eu acabei de dizer. É um cristianismo sem comprometimento com Deus, sem comprometimento com a obediência à palavra de Deus, sem renúncia. É um cristianismo que não liberta, que você professa a fé, mas continua pecando, continua no pecado. Isso é uma ilusão, porque justamente, irmãos, a prática do pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus entristece, o crente vai perder o Espírito Santo. E a prova, preste atenção no que eu estou dizendo, a prova da ação do Espírito Santo na vida de um cristão, preste atenção no que eu estou falando, a prova da ação do Espírito Santo na vida de um cristão é ele fugir do pecado, é ele arrepender do pecado, é ele renunciar o pecado, porque por si próprio nós, os homens, o homem não tem condições de abandonar o pecado. Não, o homem por si próprio, ele não consegue renunciar o pecado. Ele precisa da ação do Espírito Santo na sua vida para ele renunciar o pecado. Então, enquanto o Espírito Santo está na sua vida, você vai lutar para não pecar, você vai evitar o pecado, você vai desviar do pecado, você vai entristecer quando você peca, você recorre a Deus, você pede perdão, porque essa tristeza, ela é operada pelo Espírito Santo na sua vida. Aí você foge do pecado. Agora, se a pessoa, ele rebelar contra esta ação do Espírito Santo, rejeitando esse convencimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos convence do pecado, se você resistir a esse convencimento, ele vai te abandonar, ele vai sair. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar dizendo assim: eu sou crente, mas continua pecando. Eu sirvo a Deus, mas sirvo também o pecado. Eu sou de Deus, mas sou também do mundo. Porque tem pessoas que é crente, mas também é mundano. Tem pessoas que é crente e serve a Deus, mas também serve o mundo. Não tem renúncia, não tem abandono do pecado. E toda a ação do Espírito Santo na nossa vida é para nos convencer a renunciar o pecado, a abandonar o pecado. Por isso que o crente, ele é selado e ele conserva o selo do Espírito Santo na sua vida. Ele conserva esse selo. Enquanto ele conserva, ele faz a vontade do Espírito Santo. Ele se sujeita ao Espírito Santo. Ele aceita. Ele ouve a voz do Espírito Santo. Ele aceita a direção do Espírito Santo. Ele não entristece o Espírito Santo. Aí veja bem, a segunda parte do texto diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A primeira parte. A segunda diz assim: no qual estáis selados. Aí diz assim: para o dia da redenção. O dia
da redenção vai ser o dia da volta do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, aí, irmãos, já está determinado por Deus. Não são todos que irão ressuscitar. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 17. Vamos ver 4 e 16, depois do 17, vamos até lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Aí veja bem, aqui já Paulo já deixa bem claro. Os que morreram estando nele, você está em Itacibá. Você está em Vitória, mas especificamente você está em Itacibá, no templo da Assembleia de Deus em Itacibá. Você está no templo em Itacibá. Aí veja bem, os que morreram estando nele, em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. Aqui vai ser a ressurreição dos selados, dos salvos, daqueles que são salvos. Quem não é salvo, não ressuscita aqui. Se você for lá em Apocalipse, me fugiu da memória qual é o capítulo, está escrito assim: bem-aventurados e santos, os que fazem parte na primeira ressurreição. Porque tem a segunda. Aí entre a primeira e a segunda tem um espaço de 1007 anos. 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Veja isso. Quando se fala aqui, está falando da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é dos salvos que morreram em Cristo. Isso são os que são selados pelo Espírito Santo de Deus. A morte não vai poder segurar o seu corpo. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Paulo diz, também ressuscitará os vossos corpos mortais. Ele vai ressuscitar e transformar o seu corpo. Esse corpo corruptível é um corpo incorruptível. Então, quando fala aqui, fala de bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Aí fala que esta ressurreição é dos salvos, é daqueles que estão livres da condenação eterna, é aqueles que não sofrerão juízo eterno. Como eu entendo isto? É o que está escrito ali: sobre por cima deles, dominando, esmagando, pressionando, sobre estes, não tem poder a segunda morte, a separação eterna da presença de Deus, a condenação eterna, sobre estes, porque a salvação deles está garantida. Sobre estes não tem poder a segunda morte, a separação eterna da presença de Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e terão o privilégio, irão reinar com Ele por 1000 anos. Reino de Cristo, irão participar do reinado de Cristo. Então veja bem, voltando lá
em Efésios, capítulo 4 e 30, lá está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para este dia. É o dia que vai do resgate. A morte te venceu temporariamente e vem vencendo os servos de Deus. São crentes, têm vida eterna, estão vivendo na santidade, mas a morte vence eles, porque você não foi glorificado. O efeito do pecado ainda está nesse corpo, porque Adão nos entregou ao pecado lá no Éden. Mas Deus enviou Jesus, nós cremos em Jesus, e Jesus está cuidando da nossa salvação. Ele está cuidando da nossa salvação. Ele já nos justificou. Pela justificação nós temos entrada na presença de Deus pela fé. Pela santidade nós temos comunhão com Ele agora, nós já desfrutamos da presença dEle. E pela glorificação nós vamos entrar no céu. Com o nosso corpo vai entrar no céu. A consumação da nossa salvação. Jesus está cuidando da nossa salvação, preparando a nossa salvação desta forma. E quando chegar esse dia, vai ser o dia da redenção, porque o corpo vai estar preso pela morte aqui embaixo. Mas Jesus, com o poder que Ele tem, e pela ação do Espírito Santo, Ele vai desprender esse corpo aqui. A morte não vai poder segurar ele. Ele vai ser tirado daqui, transformado, e nós vamos entrar no céu com a salvação completa da alma e do corpo. Nós não seremos alma depenada, perambulando nesse espaço por aí, e nem seremos uma sombra, uma fumaça lá no céu. Seremos pessoas reais, com nosso corpo glorificado na presença de Deus. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? O que eu estou falando para a igreja faz parte do arrebatamento da igreja. Faz parte do arrebatamento da igreja. Esse processo aí está incluso dentro do arrebatamento da igreja. Começa com a saída daqui e até a entrada nas bodas do Cordeiro. Preste atenção que eu quero mostrar para a igreja. A única pessoa que pode nos ressuscitar é Jesus. Não existe outro que pode ressuscitar. A única pessoa que pode nos ressuscitar é Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou e subiu e sentou à mão direita de Deus. Ninguém pode fazer isso, só Ele tem o direito de fazer isso. E isso é demonstrado nas Sagradas Escrituras, viu? Através da palavra de Deus. Aquilo que é selado, irmão, só o rei pode abrir. Só aquele que tem autoridade máxima. E sobre o seu corpo, ninguém mais tem autoridade a não ser aquele que te comprou e te selou e colocou um selo em você. Abra a sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 6. Só para 6 e 17. Daniel 6 e 17. O que está escrito ali? Foi trazida uma pedra e foi colocada e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes. Aí está escrito assim: para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Ninguém poderia tirar esse selo. Ninguém poderia tirar. Quando era selado por uma autoridade máxima, ninguém poderia mexer, ninguém poderia tirar. Eles esperavam que Daniel
fosse devorado. Mas Deus foi lá e disse assim: eu sou maior. Eu sou maior do que o rei. Então eu posso tirar esse selo daqui. Daniel não vai perecer aí. Essa cova vai se abrir e Daniel vai sair. Não adianta. Deus te selou primeiro. Daniel já tinha um selo maior do que o selo do rei. Ninguém poderia colocar outro selo sobre a vida de Daniel, porque Deus já havia colocado dele primeiro. Não adianta as pessoas quererem selar e colocar marca em você, porque eles estão querendo colocar uma marca em você. Eu creio que Jesus vai te tirar daqui antes dessa marca. Mas Deus te selou primeiro. Quando o anticristo chegar para colocar o selo dele, você já foi selado primeiro. Você já tem a marca de Deus na sua vida. Deus já te conhece. Deus já sabe quem é você. Quantos têm o selo de Deus na sua vida? Conserve esse selo, você não pode perder ele de forma alguma. Meus amados, é conhecido de todos. Nós vamos ler João 14. Nós vamos ler versículo de número 3. João, Evangelho de João. Jesus, ele fala para os seus discípulos, nesse texto aí, João 14. Eu poderia ler outros textos sobre selo, mas esse é o suficiente para a igreja entender o que eu estou falando. Eu tenho outros textos. Depois em casa você pode ler Esther, capítulo 8, versículo 8. Você pode ler outros textos, entendeu? Mas eu quero ler João 14, 3. Evangelho de João 14, 3. Os irmãos já sabem de cor, mas é importante fazer a leitura. O que diz aí o versículo 3, né? Jesus falando: se eu for e vos preparar um lugar, se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus não tivesse subido, ninguém poderia subir. O caminho estava fechado. Ninguém poderia entrar lá no céu. Viu? Jesus está lá no céu hoje. Hoje ele está no céu. Tem coisa que é muito profunda. Ele nem deveria falar. Jesus hoje está lá no céu. Não quer dizer que ele vai deixar de ser, mas são coisas que ele está lá com um corpo que ele ressuscitou. Preste atenção. Ninguém no céu tem um corpo como o de Jesus. Ninguém no céu tem um corpo como o corpo de Jesus. Jesus está lá no céu, e ele está lá dizendo que ele tem muitos filhos à semelhança dele. Está escrito em Hebreus. E um dia ele vai reunir e vai colocar todos os filhos dele lá no céu, à semelhança dele. Por isso, para os filhos dele entrar lá no céu, estar lá com ele, tem duas coisas que precisam fazer. Tem que ressuscitar, igual ele ressuscitou, ou senão ser transformado, como Elias foi transformado, e Enoque foi transformado, para entrar lá no céu.
porque lá não existe ninguém com um corpo igual esse aqui. Jesus, para ele ter um corpo que ele tem lá no céu, ele foi preciso vir aqui e morrer como homem aqui. Preste atenção. Quando Jesus morreu, quem é que morreu lá na cruz? Foi o Jesus divino ou foi o Jesus humano? O humano, o divino não morre. Entendeu? A morte de Jesus foi o Jesus de Nazaré. O Cristo ungido não morreu. O humano que nasceu no ventre de Maria morreu. Ele continuou vivo. A alma dele, naquele momento que expirou lá, a alma dele já saiu e ele continuou vivo para sempre. O corpo dele ficou lá na sepultura. Sexta, sábado, domingo de manhã. Domingo de manhã ele voltou e pegou aquele corpo, porque ele não podia chegar lá no céu sem ele. Porque lá no céu, do jeito que o corpo dele entrou lá no céu, o meu e o seu vai entrar. Ele preparou Calamachurianto, Calamanabacai. Ele preparou o lugar e a entrada desse corpo lá no céu. Por isso, se eu for vos preparar lugar, se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, nós não entraríamos lá. Não existia céu para nós. Por causa disso que a gente tem que glorificar a este Deus maravilhoso, este Deus glorioso, aí a semelhança dele. Ele foi, porque se ele não fosse, ninguém poderia entrar lá. Ele foi e se apresentou. Majestade santa, coisa gloriosa. E dentro do plano de Deus, Jesus, ele desenvolve vários papéis. Meus amados, que a palavra do Senhor nos diz, é a promessa de Deus. Eu quero que você entenda, para você desfrutar disto, porque tem, por causa disso que a gente tem preocupação em ensinar a Bíblia, senão você não entende o que é salvação. Isso é salvação, salvação completa. Você não entende o amor de Deus, o que é o amor de Deus, o que Deus fez por você, o resultado da morte de Jesus na cruz do Calvário, na sua vida, na nossa vida. Porque quando você toma conhecimento disto, aí você tem desejo de santificar a sua vida, de consagrar a sua vida, de valorizar o sacrifício de Cristo. Você valoriza o servir a Deus, você entende a sua salvação e você prepara-se para entrar no céu. Por causa disso que Paulo, quando ele escreve Efésios capítulo 5, versículo 25, Efésios 5, o versículo de número 25, nós vamos ler o 25, depois o 26, que eu vou explicando, eu ainda tenho um tempinho. O versículo de número 25, é muito pesado esse texto aqui, para nós, não é fácil não, porque está escrito assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou esta igreja, ele te amou, e o amor dele foi tão grande
que ele deixou ser pregado, humilhado, cuspido, deixou seu corpo ir lá para a sepultura, para te colocar em glória, para te ver lá na presença de Deus, para te exaltar e para te colocar lá do lado do Pai, como noiva pura e santa. Porque se ele não tivesse te amado, ele não tivesse entregado por ela, ela não poderia usufruir desta glória e destas promessas que Deus fez e que está reservado para nós. Aí você entende que Paulo diz que aquilo que não, os olhos não viu, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou. São coisas tão profundas, através da morte do seu Filho Jesus Cristo, porque se não fosse pela morte dele, nada disso iria acontecer conosco. Mas aí ele diz que ele nos amou, se entregou por nós. Aí o versículo 26 ele diz: para santificar, porque você está crescendo em santidade. Quantos estão crescendo, evoluindo em santidade? Você cada dia vai aperfeiçoando, irmão. Você não para de aperfeiçoar a sua vida, não. O dia que você ajoelhar um pouquinho e querer cair, você vai lá, endireita diante de Deus e chora: Deus, eu tenho misericórdia de mim, eu estou aqui, me ajuda. Você não continua torto até cair, não. Procura acertar e endireitar diante de Deus, porque isso é santidade. Começa a aperfeiçoar a sua vida. Por isso que diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Seja amante da palavra de Deus. Tem crentes que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Eles não aguentam ouvir a palavra de Deus. Eles não suportam ouvir. Se você apertar um pouquinho, pula fora. Mas preste atenção, aqui está dizendo: olha, para santificar, vírgula, purificando-a com a lavagem. Você já viu aquela escova que a irmã lava a roupa e esfrega mesmo? Não tem uma escova grande, mas a roupa você senta aquela escova até sair a sujeira. É uma lavagem desse jeito. Quando a mentira te pega, o Espírito Santo vem com aquele escovão e dá uma escovada boa na sua vida. Quando a pornografia te pega, ele vem com aquele escovão e arranca tudo. Entendeu? Só que ele não usa que boa, não usa cloro, não. Ele usa o sangue de Jesus para te purificar. A lavagem da água é uma linguagem figurada. Lavagem da água pela palavra. Por causa disso que púlpito tem que ter palavra, tem que pregar a palavra. Às vezes o pastor fica uma hora falando, Deus me livre, não aguento. Mas é isso que vai te purificar, é isso que vai te santificar, é isso que vai preparar a sua vida, é isso que vai arrancar o carrapicho, é isso que vai arrancar aqueles nós, é isso que vai preparar a sua vida, para na hora do arrebatamento da igreja você dizer: estou pronto, Jesus, pode me chamar, estou apto para subir, não tem nada que me prende nesta vida. Eu não sou ligado a esta terra, eu sou ligado ao céu. Esse é o propósito da palavra de Deus. Vamos lá, versículo 27. Para que ele fez isso? Aí diz assim: para
apresentar a si mesmo. Que modo? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Qual é o modo da igreja? Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Que é uma igreja que vai subir para o céu. É esta igreja aí. Você se enquadra aí? Você se enquadra aí? Para ser arrebatado, se enquadrar aí. Se você morrer, você morre aí. Aí seu corpo está selado. Ninguém te segura. No arrebatamento esse corpo vai se levantar. Porque você vai se apresentar diante de Deus. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vai estar diante de Deus na presença do Senhor. Ele vai te apresentar lá no céu. Por isso que ele está lá com o corpo lá semelhante ao seu. Corpo santo, glorificado, sem mácula, sem ruga, sem nada. Ele está dizendo: eu comprei uma igreja e brevemente ela vai chegar aqui. A minha semelhança, eles vão estar aqui. Veja bem, irmão, quando nós falamos aqui dessas características da igreja, nem ruga, no grego quer dizer rutis, que quer dizer sem nenhuma marca da idade. Você vai ser renovado, irmão. Jesus vai te ressuscitar? Você não vai ressuscitar velho, não. Vai não. Você não vai ressuscitar cheio de reumatismo, dor na coluna. Vai nada. Adeus, reumatismo. Não vai ter colesterol. Não vai ter diabetes. Não. Você não vai precisar de óculos, ó. Adeus, óculos, ó, pode jogar fora isso aqui. Não. Sem marca da idade, porque Deus é poderoso, Deus preparou para você. Por isso que Jesus te amou, te amou, te amou, te amou de tal maneira. É o desejo dele cuidar de ti, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, porque ele quer te apresentar igreja gloriosa, perfeita, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem sujeira, irrepreensível, perfeita diante do Pai, diante de Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o último texto para eu parar aqui. Não vai dar tempo para eu concluir. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21 para mim encerrar aqui. Filipenses 3, 20 e 21. Vamos no 20 primeiro. Está escrito assim: mas a nossa cidade está no céu. Mas a nossa cidade. Quando Paulo fala assim, a nossa, é porque ele tem uma cidade, se identifica com ela, ele é cidadão dela. Mas a nossa cidade está no céu. Irmão, tem muita gente que sai daqui para ir para essa cidade linda, Dubai, Las Vegas, e vai por aí. Você não precisa disso. Você tem uma cidade linda lá no céu. A sua cidade é linda.
é perfeita. Não deixe essas coisas do mundo encher o seu coração. Esvazie-se dessas coisas do mundo. Você tem uma cidade no céu. Você crê na Bíblia? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos. Quem espera? Quem espera? Donde também esperamos o Salvador. Ele vai vir lá dessa cidade para nos buscar. Linda cidade, o Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, para você entrar nessa cidade, para você morar nessa cidade, por causa disso que quando a gente prega, e eu estou pregando aqui, você precisa ficar muito atento, ouvindo, ouvido aberto. Porque às vezes a gente fala certas coisas que é difícil de entender. Quando você está sempre estudando, o Espírito Santo está ministrando, ele vai revelando o que é. E quando você fala rápido. Se o Espírito Santo não te revelar, você não entende o que é. Eu entendo, porque eu estou no Espírito preparando, estou orando, aí o Espírito Santo vai revelando. Mas você que está sentado aí, a palavra passa rápido. Se você não estiver ligado, o Espírito Santo não, você não entende o que é. Porque às vezes tem pessoas que a Bíblia para ele é um livro qualquer, ele não entende a Bíblia, porque só entende pela revelação do Espírito Santo. Vê o versículo 21, aí está escrito assim, que transformará o nosso, o meu eu tenho certeza que vai ser, porque se eu morrer, ele vai ser transformado. E se eu ficar vivo na hora que a trombeta tocar, ele vai ser transformado do mesmo jeito. Morto ou vivo, ele vai ser transformado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí diz que transformará o nosso corpo. Agora, desgastado pela idade, pelo estresse, pelo diabetes, pelo colesterol, pelo triglicerídeos, pela osteoporose, abatido, corpo abatido. Tem gente hoje que está chorando, quando tinha saúde, hoje eu estou cansado, não vou na igreja não. Hoje está doente em casa, se eu pudesse estar na igreja hoje. Quando podia, não vinha. Agora está doente, fica chorando, querendo estar na igreja. Então vem, irmão, enquanto você tem saúde, enquanto seu corpo te permite você vir. Vem enquanto você pode carregar esse corpo, porque você carrega ele no Espírito. Não dá folga a ele não, cuida dele. Mas para servir a Deus não dá folga a ele não. Vamos para a igreja sim. Você está cansado? Vamos sim, vamos servir a Deus. Porque vai chegar um tempo que às vezes você vai sentir vontade e não pode. A visão vai estar curta, as pernas vai estar tremendo, você não vai aguentar vir para a igreja, você vai ficar em casa. Aí vai ser preciso dos irmãos lá levar Santa Ceia para você. Em casa, cantar os hinos, fazer o culto lá na sua casa, como os diáconos aqui faz, todo mês. Mas preste atenção, hoje tem pessoas que vão para a praia, de domingo, não vêm para a igreja. Está entendendo? Tem crente que faz festa de domingo, churrasco. Hoje estou cansado, não vou para a igreja não. Está entendendo? Tem gente que vai para o futebol de domingo. Eu não sei a fé dele se vai ser suficiente para ele subir. Isso não me pergunta, que eu não dou certeza. A devoção dele, viu, não produz fogo suficiente para fazer os balões subir, meu irmão. Aí, quando não tiver condições, às vezes fica chorando. Aí fica, vem cá, irmão, me visitar. Eu não posso ir para a igreja. Vem cantar os hinos da harpa aqui comigo. Mas enquanto teve condições, fez tantas outras coisas. Às vezes,
Não fez igual os irmãos fazem de terça-feira. Tem os que tiveram aqui domingo, tiveram ontem no culto, está aqui hoje de novo. Mas não vão sair daqui renovados pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que transformará o nosso corpo abatido para ser. Está entendendo por que Jesus tem um corpo lá no céu? Você está entendendo por que ele está lá, a sua semelhança com o corpo? Ele não precisava desse corpo, mas ele está lá por nossa causa, por causa da igreja, por sua causa. Ele está lá com o corpo para ser conforme o seu corpo. Que tipo de corpo? Glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmão, depois que esse corpo for transformado, não tem distância para você. Rapidinho. Não tem parede, não tem altura para você. Não. Depois que esse corpo for transformado, não existe dor para você. Não. Não existe defeito no seu corpo. Ele vai ser transformado. Vai ser refeito um corpo glorioso, perfeito, semelhante àquele corpo que o Senhor Jesus está lá no céu. Por isso que no arrebatamento da igreja, depois que você passar pelo tribunal, preste atenção, Jesus é o cabeça, mas você é o corpo, em certo sentido. O corpo ele vai se unir à cabeça lá no tribunal e vai fazer um cortejo. A noiva, que é a igreja, ela vai começar a caminhar. Eu imagino aquele coral de anjo cantando do lado direito e do lado esquerdo, e a igreja passando gloriosa, caminhando, e ela vai lá para as bodas do Cordeiro, a maior festa que haverá na eternidade. No mundo nunca houve festa como esta. As bodas do Cordeiro, revestida, gloriosa. Nós lemos na terça-feira passada, vestida de linho fino, resplandecente, para sempre vitoriosa ao lado de Jesus. Ninguém vai te tentar, ninguém vai te perturbar, ninguém vai te desafiar, não, porque lá você vai viver para sempre. Deixa só, eu estou com pressa, deixa só te mostrar algo aqui, porque eu não vou voltar aqui mais o resto do estudo. Eu não vou voltar aqui. Vai lá na sua Bíblia, em Cantares. Vai, Cantares de Salomão. Capítulo 2, versículo 4. Cantares 2 e 4. Profético. Tem gente que lê Cantares com outra visão, com outra imaginação. Cantares 2 e 4. Levanta aí, Rafael, e faça a leitura para mim, por favor. Cantares 2 e 4.
A outra tradução, leia aí. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Vai cumprir o que está escrito aqui. Levou-me à sala do banquete. Jesus vai conduzir a igreja. Um cortejo. A orquestra é anjos cantando, louvando e exaltando o Cordeiro de Deus que comprou a igreja com o seu precioso sangue, nações, tribos e línguas. Será uma exaltação ao Cordeiro de Deus. E lá o estandarte é o amor. O amor com que ele amou, como diz Efésios 5, 25, 26 e 27, vai ser a marca registrada na sua vida. Os acessórios da noiva é o amor. A beleza da noiva, o que vai enfeitar e ornamentar esta noiva, é a perfeição do amor de Deus. Aleluia. Irmão, nós ainda não estamos no céu, mas eu já sinto um gozo tão grande na minha alma. Por causa disso que o Espírito Santo nos inspira a orar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando. Quantos esperam o arrebatamento da igreja? Quantos estão prontos para o arrebatamento da igreja? Quantos irão subir no arrebatamento da igreja? A igreja do Senhor, ela deve estar preparada para o arrebatamento, porque vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer e nós vamos subir para o céu. Aleluia. Prepare-te, prepare-te. Pode ser esta noite mesmo, pode ser essa madrugada, pode ser essa madrugada, pode ser amanhã de manhã 6 horas, pode ser amanhã meio-dia, nós não sabemos que hora, mas o Senhor, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar os salvos. Glória a Deus. Nós iremos encontrar com aqueles que foram. Eu quero pedir aos diáconos para recolher ofertas e dízimos em favor da obra do Senhor.